E aí, meus queridos, tudo bem? Vamos resolver mais uma questão do Enem 2025 e essa questão agora é de geometria espacial. Vamos lá, ela diz o seguinte: a figura ilustra o projeto visual para a confecção de uma medalha comemorativa com a forma de um cilindro circular reto de diâmetro 6 centímetros e espessura 3 milímetros. A figura ABCD tem a forma de um quadrado. ABCD tem a forma de um quadrado e é a base de um prisma que atravessa toda a medalha. Então, ela é a base de um prisma que atravessa a medalha completa. A região da medalha externa a esse prisma será cunhada de ouro. Pretende-se cunhar 100 dessas medalhas. Considere 3,1 como um valor aproximado para π. Qual é o volume de ouro em centímetro cúbico necessário para a confecção dessas medalhas? Então, aqui é uma questão que a gente precisa de um pouco de atenção, por quê? Primeiro ponto, eu consigo perceber aqui que a única parte que vai ser cunhada de ouro é essa parte que está em amarelo, ó, essa partezinha aqui, certo? E nós temos aqui um cilindro, como mostra essa figura, essa segunda figura, tá? Só que eu tenho uma parte interna aqui, que segundo o nosso enunciado, tem a forma de um quadrado, aonde aqui não vai ter ouro, certo? Então, a única parte aqui que vai ter ouro é a parte que está em amarelo. E como eu preciso calcular o volume de ouro necessário para a confecção de todas essas medalhas, que a questão fala que são 100 medalhas, o que é que eu preciso pensar aqui? Toda questão que tem essa ideia de ter uma figura dentro da outra e eu quero a área ou o volume da região que está entre essas figuras, a ideia seria pegar a figura maior menos a figura menor. Nesse caso, como eu estou falando de volume, eu vou pegar o volume da figura maior, que nesse caso vai ser o volume do nosso cilindro, e vou subtrair dele o volume desse quadrado aqui, certo? Nesse caso, desse prisma de base quadrada. Só que nós temos aqui um pequeno probleminha, porque observa o seguinte, quando eu olho para o nosso cilindro, eu consigo perceber que como ele tem diâmetro 6 centímetros, eu posso dizer que o seu raio é de 3 centímetros, já que o raio é metade do diâmetro. Ponto. E para poder calcular o volume desse prisma quadrangular, já que ele fala que a base é um quadrado, eu vou precisar da área da base, né? Porque vamos lá. Quando eu quero calcular o volume do cilindro, pensar aqui no cilindro. Para calcular o volume do cilindro, eu vou pegar a nossa formulazinha do volume, que é área da base vezes a altura, certo? Para calcular o volume do prisma, eu também vou pegar a área da base vezes a altura, já que a formulazinha do volume é basicamente a mesma. Só que aqui, no nosso cilindro, eu sei que a base ela é circular. Como a base é circular, então eu posso dizer que a área da base vai ser dada por πr ao quadrado, já que a base é um círculo e a área do círculo é πr ao quadrado, vezes a altura, certo? Vamos pensar primeiro no cilindro. Então, o nosso volume ele vai ser igual a π, a questão pede para utilizar 3,1, vezes o raio aqui é 3, então tem que ter 3 ao quadrado, vezes a altura, que a altura seria 3 milímetros, é que nós temos nosso primeiro probleminha, porque é o seguinte, ó, observe que o nosso raio está em centímetros e a nossa altura está em milímetros, eu preciso fazer essa conversão. Professor, e aí, o que é que eu faço? A gente pode utilizar aquela regrinha básica que a gente aprende lá na parte de matemática básica, que é o seguinte, ó. KH da decimal. A gente pode utilizar a KH da decimal, certo? Colocamos aqui a nossa unidade padrão, que é o metro, quilômetro, hectômetro, decâmetro, decímetro, centímetro, milímetro. Eu estou em milímetro e eu quero converter para centímetro. Toda vez que eu volto, que eu ando para a esquerda, eu divido. Cada casa que eu volto, eu divido por 10. Como eu estou voltando apenas uma casa, eu vou dividir apenas por 10. Então, eu pego esse 3 aqui, divido por 10. 3 dividido por 10, 0,3. Então, aqui eu tenho 0,3 centímetros, certo? Então, aqui vai ficar vezes 0,3. E como eu estou trabalhando aqui com 100 medalhas, eu vou já multiplicar isso daqui por 100, porque eu já pego aqui o volume total de todos os cilindros. Então, aqui vezes 100. Então, meu volume seria 3,1 vezes 9 vezes 0,3 vezes 100. O que é que eu posso fazer aqui?
Eu posso pegar essa vírgula, jogar para cá, ficar 31 e cortar um zero. Eu posso pegar essa vírgula, jogar para cá, ficar 3 e aqui cortar o zero. E agora eu vou multiplicar. Eu vou ter 31 vezes 3 vezes 9. 31 vezes 3 dá 93. Então, vou ter aqui 93 vezes 9. 9 vezes 3, 27. Sobe 2. 9 vezes 9, 81. 81 com 2, 83. Então, eu tenho que meu volume seria 837 centímetros cúbicos. Lembrando que isso aqui é o volume já dos 100 cilindros, tá? Só que daqui eu preciso retirar o volume dessa parte interna, que é um prismazinho. Só que é um prisma de base quadrangular. Só que nós temos aqui um pequeno problema. Para calcular o volume de um prisma, eu preciso da área da base vezes a altura. E a área da base, considerando que a base é um quadrado, e sabendo que o quadrado, a área, é o lado ao quadrado, eu não tenho aqui informação sobre a medida do lado do meu quadrado, certo? Só que aí, a gente deve lembrar lá da geometria plana, que nós aprendemos que todo quadrado é um losango. Quadrado é losango. Se todo quadrado é um losango, então eu posso considerar que essa imagem aqui seria um losango. E considerando que essa imagem aqui é um losango, e eu sei que para calcular a área da base de um losango é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2, nós temos aqui essas informações, ó, certo? Eu consigo definir quanto é essa diagonal, porque ela vai coincidir com o diâmetro do cilindro, da base do cilindro, e posso considerar que essa diagonal aqui ela também vai coincidir com o diâmetro da base do cilindro. Então, eu posso dizer que a diagonal maior seria 6 e a diagonal menor também seria 6, ou seja, seriam duas diagonais iguais, tá? Para aqui, para o volume vezes a altura. Então, eu posso dizer que o meu volume seria 6 vezes 6 dividido por 2 vezes a altura, que é 0,3. Multiplico por 100, pegando a mesma ideia, já considerando o volume das 100 medalhas. Aqui dá para a gente simplificar, não é? 6 dividido por 2 é 3, então meu volume seria 3 vezes 6. Eu posso jogar essa vírgula para cá e cortar um zero, e eu teria aqui 3 vezes 10. Então, meu volume seria 3 vezes 3, 9. 9 vezes 6, 54. 54 vezes 10, 540 centímetros cúbicos. E esse daqui seria o volume das 100 medalhas, sendo somente essa parte interna, que seria o nosso prisma aqui. E como a questão quer saber apenas a quantidade de ouro, então a quantidade de ouro, ou seja, o volume de ouro, seria justamente essa diferença. Seria 837 menos 540. Aí vamos fazer essa continha aqui do lado. 837 menos 540. 7 menos 0, 7. 3 menos 4, pega emprestado aqui, fica 7, aqui fica 13. 13, 9, 2. Então, o volume de ouro seria igual a 290 centímetros cúbicos. Gabarito. Eita, eita. Espera aí que tem um errozinho aqui, tá? 7 menos 0 é 7. Tá? Então, aqui seria 297 centímetros cúbicos. Certo? Então, meu gabarito aqui seria a letra B. E é isso aí, pessoal. Valeu!